Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os que lavam as suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E o último verso do último livro da Bíblia diz, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. E assim encerramos o livro de Apocalipse. Eu espero que essa jornada tenha sido prazerosa para você. Eu não consigo nem imaginar o quanto que você foi edificado, vendo na íntegra todo o livro de Apocalipse. Quem pegou essa série completa? Levanta a mão. Quem pegou a série completa? Quem pegou a série quase que completa? Pode dizer praticamente que pegou completa. Olha que bom, quanta gente. E nós vimos, nós desbravamos, percebemos o significado do que o livro de Apocalipse quer dizer. Nos primeiros livros de Apocalipse, a gente percebeu que esse livro ele foi escrito para as igrejas. Todas igrejas estrangeiras, fora da jurisdição de Jerusalém. E essas igrejas estrangeiras receberam o seu encorajamento por meio do livro de Apocalipse. Escrito pelo apóstolo João, o último apóstolo vivo, isolado pelo imperador romano na ilha de Patmos, mas a palavra de Deus não estava presa. E ele enviou essa carta para as igrejas que estavam na Ásia, e elas foram tremendamente encorajadas. O que dizia essa carta? Essa carta, em resumo, dizia que haveria um período de 7 anos que seria terrível. Os últimos 3 anos e meio, mais terríveis ainda. Que se levantaria um governante de influência mundial, que para aquela época era Nero, um grande perseguidor, terrível contra a igreja, implacável, torturou, encarcerou e matou diversos cristãos. Mas tem também um significado para nós, que no último tempo, dentro em breve, se levantará também um anticristo, tão terrível quanto Nero foi. E ele caçará, matará milhares de cristãos. Como nenhum governo sobrevive sem uma religião, haverá também um falso profeta, que vai promover a figura desse anticristo, que vai dizer, olha, escutem ele tem o que dizer, ele é sábio, ele sabe para onde esse mundo deve ir. E esse mundo seguirá a marcha deles. Cristo não nos diz isso para que a gente tema. Afinal de contas, o livro de Apocalipse é um livro de louvor. Os versos que nós lemos aqui diz que Jesus Cristo enviou o anjo. No verso 16 diz, para testemunhar essas coisas em favor da igreja. Pastor, mas espera aí, se o anticristo vai se levantar,
tão terrível quanto Nero, vai caçar as igrejas. Como é que essas palavras de Apocalipse são em favor da igreja? Porque Cristo está prometendo que nós venceremos no final, que passaremos por todo esse período de tribulação, que o anticristo, que é esse demônio, que é essa besta, que é esse monstro em forma de gente e de país e de estado, ele será lançado no lago de fogo, junto com o falso profeta e junto com Satanás. Será o final de todas as coisas. E o que é que haverá? Um reino milenar. Reino esse prometido no Antigo Testamento. Um reino que virá visivelmente para todos nós. E esse reino pleno e cheio de paz será governante pelo nosso general Jesus Cristo. É isso que a palavra promete. Depois desse reino milenar, juízo final. O fim e o recomeço de todas as coisas. Juízo para todas as gentes e renovação de céus e de terra, aonde Deus finalmente cumprirá o seu plano. Nos capítulos de número 21 e 22, nós fomos atingidos pela belíssima visão da cidade celestial, dessa figura de linguagem chamada Nova Jerusalém que desce do céu. Uma cidade linda, como nunca se viu, mas há de se ver. Muros feitos de ouro, pedras preciosas, 12 portas peroladas e uma praça linda, cuja cascata é a própria água da vida. Arborizada, com a árvore da vida, meus irmãos, isso é maravilhoso. E agora chegamos no final da narrativa. Como não poderia deixar de ser, Cristo é exaltado. Cristo é visto de uma maneira sublime, seja na árvore da vida ou representado na água da vida. Cristo está aqui nessas linhas. E aterrissamos na parte final. Eu espero que tenha sido prazeroso para você, tão bom quanto foi para mim. O verso de número 14 diz: bem-aventurado, tenha uma boa jornada, seja feliz. Quem é feliz? Qual é a atitude daqueles que são felizes? Os que lavam as suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida. Isso é muito significativo. Roupa na Escritura sempre foi justiça. Quando Adão e Eva perceberam que eles estavam nus, Deus pegou um cordeirinho, o matou e cobriu a nudez de Adão e Eva, mostrando que roupa significaria justiça, e matando o cordeirinho para que todos percebessem que um dia haveria de vir o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que realmente faz justiça, o cordeiro que cobre uma multidão de pecados, porque perdoa os pecados e aniquila os pecados. Nós temos que lavar a nossa roupa. Nós temos que lavar a nossa justiça. Mas não podemos lavar a nossa roupa em qualquer tipo de água. Olha o que ele diz aqui, ó. Lavam as suas roupas para que tenham direito à árvore da vida. A árvore da vida são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Relacionamento afetivo com Deus. Ter um relacionamento direto com a pessoa de Deus e sem medo, sabendo que Ele nos ama, que Ele nos recebe por filhos. Eu gosto de imaginar que quando a gente lava a nossa roupa, que é a nossa justiça, nós levamos a nossa roupa suja até uma cachoeira caudalosa, que era assim que eles lavavam as roupas na antiguidade, não tinha máquina de lavar. E a gente leva nessa cachoeira caudalosa, e ali lavamos as nossas roupas. Essa cachoeira não tem água normal. Essa cachoeira escorre, ela lança a água de sangue do nosso Senhor Jesus.
E quando nós pegamos as nossas roupas sujas e lavamos as nossas roupas no sangue de Jesus, elas não ficam avermelhadas. Pastor, sangue mancha, sangue deixa as coisas vermelhas. Não, o sangue de Jesus, ele tem uma propriedade espiritual. Ele consegue deixar as nossas roupas alvas, branquíssimas, puras. A água da vida lava toda a nossa pseudo-justiça, toda a nossa falsa justiça. A água da vida limpa a nossa roupa para que nós tenhamos direito à árvore da vida, comer da vida eterna, ter relacionamento com o Pai. É isso que o verso de número 14 diz. Feliz é aquele que é salvo. Feliz é aquele que lava a sua roupa em Cristo Jesus, cuja justiça é Cristo Jesus. Nós somos felizes por sermos salvos. Somos felizes por sermos salvos. Esse mundo diz, olha, você vai ser feliz se você for bem-sucedido. Esse mundo diz, você vai ser feliz se você casar com alguém legal. Você vai ser feliz se os seus filhos não tiverem nenhuma doença, se eles entrarem na faculdade e eles ganharem muito dinheiro. É isso que esse mundo diz. E de tabela, é válido dizer que todas essas coisas são bênçãos da parte de Deus. Mas é meramente de tabela. Porque a maior felicidade daquele que pertence a Deus, daquele que adora ao Deus Pai, é o fato de ser salvo. Se alegrar na salvação. Se alegrar no sacrifício perfeito que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, lavando toda a nossa justiça, lavando todas as nossas roupas e fazendo com que sejam puríssimas, branquíssimas, alvas. Eu sou feliz por ser salvo, e você? E você? Pertencemos a Ele. Cristo diz, eu sou a raiz e a geração de Davi. Deus prometeu a Davi, haverá um descendente teu, que assentará no trono, e ele jamais será destronado. Ele comandará as nações, ele regerá as nações. E quando nós estudamos a Bíblia, a gente percebe de quem a descendência de Jesus aponta. Se a gente for pegar José e o pai de José e o pai dele, e o pai dele, o pai dele, a gente vai chegar até Davi. Jesus Cristo é a descendência direta do rei Davi. Ele foi entronizado pelo Deus Pai, e desse trono ele não vai sair jamais. Ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. É significativo para o judeu perceber que ele é o Messias, que ele é o enviado, que ele é o prometido, que ele é o escolhido, mas que é também a estrela resplandecente da manhã. Por quê? Porque o fato dele ser a geração de Davi nos faz olhar para trás. Ele é a descendência de Davi, nele podemos confiar. Agora, ele ser a estrela resplandecente da manhã nos faz olhar para o futuro e continuar confiando em Cristo Jesus. A estrela da manhã é a primeira estrela que chega quando a noite cai. É a última estrela, a estrela que vem logo pela manhã. A última estrela a ser apagada antes que raie a luz do sol. É por isso que ele diz que é a estrela da manhã. Quando que chega a estrela da manhã? Depois da noite mais escura. A noite mais escura antecede o dia mais bonito. E a estrela da manhã anuncia o raiar do dia, a luz do sol, a luz inacessível, a nossa esperança. Haverão períodos de trevas para a igreja. A Idade Média, a Idade das Trevas, nem sequer chega perto daquilo que haveremos de enfrentar.
anticristo, governo maligno, marca da besta, tantas coisas que a gente olha para o livro de Apocalipse e assusta. Mas ele promete que ele é a estrela da manhã. Passaremos por esse dia escuro, passaremos por esse dia de tribulação, passaremos pela perseguição e haverá a luz da manhã, a estrela da manhã, resplandecente como nunca, nos esperando tão logo o dia escuro se findar. Ele é a nossa esperança. Não somente veio e podemos confiar, geração de Davi, mas ele há de vir de novo e nos buscar para morar para sempre com ele. Ele é a nossa esperança do passado, ele é a nossa esperança do presente, ele é a nossa esperança do porvir. É isso que o verso de número 14 diz. Mas ficarão de fora aqueles que não lavaram a sua roupa, aqueles que ficaram com a sua justiça, aqueles que ficaram com os seus pecados. Eu sei que tem muita gente que se gaba aí fora dizendo, não, olha, eu vivo em pecado, mas Deus vai me salvar, porque eu recebi Jesus. Será que recebeu mesmo? Porque o verso de número 15, ele é bem claro. Ficarão de fora os que, e uma lista daquilo que praticam. Dizendo, se você vive assim, se você pratica isso, se esse é o seu estilo de vida, você pode até confessar Cristo com a língua, mas distante está o seu coração. Quem é salvo se santifica. E essa nunca foi uma lógica separada da Escritura, isso sempre foi tudo muito junto. Você é eleito, você é regenerado, você crê, você é salvo, você se santifica. Essa sempre foi e vai ser a lógica da Escritura. Quem ficará de fora? Os cães. Cães, pastor? Nossa, mas o cachorrinho é um bicho tão bonitinho, tão legal. Eu tenho chihuahua em casa, eu tenho bacezinho. Bom, na época da Escritura não era um animal doméstico. Na época da Escritura era um animal repugnante. Ninguém criava em casa. Ficava na rua. Era um bicho sujo, era um bicho que ninguém queria perto. E por que ele diz cães aqui? O que é cães? Pensamento sexual impuro. Esses dias eu vi uns cachorros lá perto de casa. Tinha uma cachorrinha, uma cadelinha, não é fêmea. Tinha um cachorro com ela e uma série de outros ao redor. Ninguém segura cachorro quando uma cadelinha está no cio. É isso que ele quer dizer aqui, com cães, pensamento sexual impuro, prostituição. A multiplicidade de parceiros sexuais tem sido uma máxima na nossa geração. Mas a palavra de Deus diz, escolha um para você. Escolha uma para você dividir a vida, para você amar. Aqueles que têm vários parceiros sexuais talvez tenham tido momentos de orgasmo maravilhosos. Talvez tenham desfrutado do melhor que o sexo tem a oferecer, mas não aprenderam a amar, não aprenderam a cuidar, não aprenderam a zelar, não aprenderam a dividir a vida, não aprenderam a se dedicar a alguém. E Deus quer que você passe por essa experiência. Fuja da prostituição. Fuja desses pensamentos de cão. Escolha uma pessoa para você. Olha o que ele diz aqui, quem mais ficará de fora? Os feiticeiros consultam os mortos, pede para eles orientação, busca lá nas casas espíritas alguma mandinga, algum trabalho. Bom, está dizendo aqui. É feitiçaria, vai ficar de fora. Pastor, eu tenho aqui o óleo consagrado de Israel. Pastor, eu tenho aqui um óleo que foi trazido lá de Jerusalém e que passou por pedras preciosas, tem ouro, tem mirra. Isso é feitiçaria, tá?
Gostaria de te informar que isso também é feitiçaria, vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Deus projetou a fé do seu povo para ser uma fé invisível. Fé é a certeza daquilo que não se pode ver. Nós não precisamos de objetos, não precisamos de feitiçaria para evocar qualquer poder espiritual. O nosso poder vem de Deus e tão somente de Deus. Se nós temos todo esse poder à nossa disposição, por que é que ficamos migrando para outras religiões? Por que ficamos pedindo conselho aos mortos, aos espíritos? Por que pegamos esses objetos de superstição, óleo de não sei da onde, que não sei o quê? Não tem amparo bíblico algum. Os feiticeiros vão ficar de fora. Ai, pastor, mas eu tenho um primo que ele é de uma igreja evangélica, eles são judaizantes, né? Lá eles têm uma arca da aliança que fica no púlpito, eles consagram aquela arca lá, aí eles vão tocando naquela arca e tombam para trás. Isso é feitiçaria, tá bom? Ai, pastor, mas eles creem em Cristo. Aqui está dizendo que os feiticeiros vão ficar de fora do reino dos céus. É o que a nossa Bíblia diz. Os adúlteros, aqueles que não aprenderam a se dedicar a uma pessoa só, aqueles que foram tão prostitutos, que tiveram tantos parceiros na sua antiga vida, que aí quando finge que se converte, ao invés de ser fiel àquela esposa, àquele marido, continua se prostituindo, continua tendo uma multiplicidade de parceiros. Relacionamento aberto é adultério. São os nomes modernos para adultério. Ah, pastor, mas é consensual. Ele sabe, ela sabe, não tem problema com isso. A Bíblia chama de adultério, abominação, prostituição. É esse o nome que a Bíblia dá. Não importa o nome moderno que você queira chamar o adultério, vai ficar de fora. Está escrito aqui, nós não podemos ir contra a Escritura. A gente pode não gostar, a gente pode torcer o nariz, a gente pode falar, Senhor, mas eu não queria que fosse assim, mas essa lista existe, nós precisamos lidar com ela. Está escrito, vai ficar de fora. Relacionamento aberto, multiplicidade de parceiros, adúlteros, vão ficar de fora. Se você se converteu, muda a tua mente. Aprenda a se dedicar a uma pessoa. Aprenda a resolver os seus conflitos. Aprenda a dividir a vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Cumpra os votos do teu casamento. É o que está escrito aqui. Os homicidas. Ai, pastor, graças a Deus, nunca matei ninguém. Estou bem, eu vou entrar porque eu nunca matei. Nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí. Mas o Novo Testamento chama de assassino aquele que odeia o seu irmão. Só de odiar o irmão, só de guardar rancor contra o irmão, só de não perdoar o irmão, você já está cometendo assassinato. É o que a palavra diz. A barra deu uma aumentadinha, né? Resolva esses teus conflitos interiores. Peça perdão. Peça perdão. Perdoa porque eu te odiei. Perdoa porque eu estou com raiva de você. Me perdoa porque eu não te suporto. Essas coisas a gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a se resolver. E eu vou te dizer, você que é homicida, você que odeia, você pode até pensar que você está matando o outro. Mas na verdade você está matando a si mesmo. As pessoas com mais dores no corpo, com mais problemas de saúde, as pessoas psicologicamente mais atormentadas que eu conheço, são as pessoas que guardam rancor, ódio e maus sentimentos no coração. A pessoa acha que está cometendo um homicídio, mas na verdade está cometendo um suicídio.
aos poucos está morrendo, aos poucos isso está tirando a sua energia. Se resolva, peça perdão. Porque os homicidas não têm lugar no reino dos céus. Não tem lugar. Aprenda a perdoar. O que mais nós temos aqui? Os idólatras. Pastor, graças a Deus, sou protestante, sou evangélico, não me ajoelho diante de Maria, não tenho orixás, não consulto os mortos, graças a Deus eu não sou idólatra. Quando a gente leva as coisas desse jeito, realmente você não é idólatra. Mas ser idólatra está muito além do que se curvar diante de uma estátua feita de gesso. Idolatria é tudo aquilo que fica no lugar de Deus no seu coração. É tudo aquilo que você entroniza. Pode ser dinheiro. Pode ser bem-estar. Pode ser uma paixão, um cônjuge. Pode ser um filho. Parece que a barra está aumentando. Quanto mais a gente aumenta a barra, mais difícil fica a gente entrar no reino de Deus. Deus quer quebrar as idolatrias do seu coração. Deus é especialista em quebrar ídolos. E Ele pode vir a quebrar o seu até você aprender a amá-lo. Ele pode tirar da sua vida e você vir a pedir, Senhor, me devolve, Senhor, me restitui. E Deus vai falar assim, não, primeiro você aprende a me adorar. Primeiro você aprende a me servir. Primeiro você me coloca em primeiro lugar e como centro na sua vida. Depois eu vou pensar se eu te devolvo. E Deus faz. Porque Deus não deixa o seu povo impuro. Deus não deixa o seu povo sem disciplina. Pode ser. Pode ser. E todo o que ama e pratica a mentira. Eu gosto mais de como consequência. Esse e não é só separando um atributo do último. Esse e é também como consequência. Ou seja, aquele que pratica e, consequentemente, ama a mentira. Por que alguém ama a mentira? Alguém ama a mentira quando vê que ela é benéfica. Quando percebe que mentiu e aquilo lhe trouxe benefícios. Quando percebe que mentiu e saiu na vantagem. Não é no sentido de, eu menti, mas eu não queria estar mentindo. Pesou na minha consequência mentir. Se você mente, se você pratica mentira, o seu estilo de vida é a mentira, você ama a mentira. Não, pastor, mas pesa a minha consciência. Se você pratica a mentira, você ama a mentira. Não adianta dizer que não. É o amor que a gente não quer assumir. Não amo, não. Não amo, imagina. É o amor que a gente não quer assumir. A gente ama e não quer dizer que ama. Mas pela lente da Sagrada Escritura a gente percebe que todo aquele que pratica a mentira ama a mentira. Ama a mentira. O que é que a gente percebe? Ama a mentira quem vive no adultério. Finge ser uma coisa que não é. Ama a mentira quem vive na prostituição. Uma multiplicidade de parceiros, às vezes um não sabe do outro. Ama a mentira os feiticeiros, porque está na mentira. Não conhece o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Jesus. O verso de número 15 é muito significativo. Porque a gente percebe que a mentira, ela puxa uma vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida de ódio, uma vida de idolatria. Eu raramente conheço cristãos que assumem ter um ídolo. Pastor, eu idolatro o meu bem material. Pastor, eu idolatro o meu candidato à república. Pastor, eu idolatro esse membro da minha família. Pastor, eu idolatro a mim mesmo. Raramente
eu conheci um cristão que admite ter ídolos. E se está aqui é porque em maior ou menor grau todos nós os temos. Todos nós os temos. E se está aqui é porque a geração do tempo do fim terá exatamente essa tônica, essa ênfase nesses pecados. A última geração, a geração da igreja, será cercada por um mundo de adultério, prostituição, mentira, ódio. É o que está dizendo. Não que esses pecados outrora não tenham sido praticados, mas no tempo do fim eles terão muito mais ênfase. Nós os perceberemos muito mais. E qual é a nossa esperança? É apenas não praticar esses pecados? A nossa esperança está no verso de número 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor da igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Vocês vão sobreviver a esse tempo de mentira, vão sobreviver a esse tempo de adultério, vão sobreviver a esse tempo de ódio, porque eu estou vindo, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Pela nossa esperança acordamos, existimos e nos movemos. Nossa esperança não está sobre o que pode acontecer politicamente com o mundo. Apocalipse já nos diz que politicamente o que vai acontecer com o mundo não é bom. Não deveria nos surpreender. A nossa esperança não são com as lideranças de amanhã, porque as lideranças de amanhã estão vendidas. Apocalipse está deixando isso claro para nós. A nossa esperança está em Cristo, na resplandecente estrela da manhã. Ele está vindo, igreja. Ele está vindo e há de renovar todas as coisas. Ele não vai acabar com a nossa festa. Pastor, eu amo viver. Pastor, a minha vida está boa. Se Jesus Cristo vier, eu não sei o que vai acontecer. Ele não vem para acabar com a nossa festa. Quando Ele vier nos buscar, a gente vai entender verdadeiramente o que é viver, meus irmãos. Se a sua vida está boa, se você é grato pela tua vida, eu quero te dizer que aquilo que Cristo tem reservado para você é muito maior, muito melhor, muito mais alegre, muito mais terno, sublime, maravilhoso, maravilhoso. É que nem alguns irmãos que eu conheço que dizem assim: pastor, se eu soubesse que casar era tão bom, eu teria me casado antes. Pastor, se eu soubesse que se eu saísse dessa empresa horrível que eu estou e fosse para essa outra era tão bom, eu teria saído antes. Pastor, se eu soubesse que ter filho é tão gostoso, eu teria tido filho antes. E eu não sei por que o ser humano ele é assim, que a gente fica na nossa zona de conforto, ainda que não seja o ideal, ainda que a gente esteja sofrendo, porque a gente não quer trocar o certo pelo duvidoso. Cristo está dizendo: não tenha dúvida. Quando eu vier, você vai ser muito mais feliz, muito mais completo, muito mais alegre, terá muito mais paz. Não é duvidoso, é certeza, é fé, é esperança. Quando Ele vier, a gente vai dizer: por que o Senhor não veio antes? Se eu soubesse que está contigo nessa nova realidade transformada, era tão bom, eu teria cantado para o Senhor vir antes, eu teria orado para o Senhor vir antes, eu teria entregado em adoração os meus sentimentos, dizendo: vem, Senhor Jesus. Essa é a esperança do livro de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo e a noiva, a igreja. E quem ouve, você está ouvindo a palavra do Senhor? Sabe o que Apocalipse te ordena? Diga, vem. Diga, vem. Peça para Ele vir. Sua esperança está em Cristo. E quem tem sede,
venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. A nossa esperança, meus irmãos, está em Cristo Jesus. Essa água maravilhosa que nós bebemos, nos limpamos, somos saciados. O nosso canto de louvor, ele tem que estar recheado de uma palavra, e essa palavra é: ora, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Cada tribulação, cada período de luta, cada fortaleza que nós quebramos por dia, deve nos fazer ficar de joelhos e entoar esta oração: ora, vem, Senhor Jesus. Ele não está estragando festa alguma. Quando Ele vier, eu te garanto que a gente vai saber o que é festejar. A gente vai saber o que é se alegrar. Portanto, em tuas orações, agora você vai acrescentar o vem. Vem, Senhor Jesus. Eu te quero, Senhor Jesus. Volta, Senhor Jesus. Pastor, mas eu estava prestes a me casar. Tu vai casar com Cristo Jesus. Senhor, mas a minha esposa estava grávida. Fica tranquilo, tu vai levar o teu filho para o céu. Tudo que tem de bom que você está vivendo hoje vai ser potencializado. Cristo vem no tempo preparado para o Pai. Ele volta no tempo preparado para o Pai. E Ele não vem nem atrasado e nem adiantado. Ele vem no tempo certo. Pode ter certeza. O que mais que nós temos? O verso de número 18 diz: eu dou testemunho a todo que ouvir das palavras desse livro. Você está ouvindo? Está ouvindo as palavras da profecia desse livro? Quem ouve, ele está dizendo: diga vem, ore e vem. E o que mais que ele diz? Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas escritas nesse livro. Você achou que tinha só bônus? Não, tem ônus também. A gente não pode acrescentar nada às palavras desse livro. E tem gente que acrescenta, né? Tem uns aí que dizem que viajaram para o céu e voltaram, e conta como que é o céu. Tem uma pastora aí que viajou para o inferno 7 vezes. Diz como que é o inferno, voltou. Falou que Michael Jackson está ali no inferno. Ela falou, não é piada não. Falou que Michael Jackson está ali no inferno, está dando uns passinhos para trás, aquele gritinho ainda, está lá no inferno. Que a pastora diz. Mas está acrescentando coisas a esse livro. Está acrescentando coisas a esse livro. O que eu percebo é que quando a gente acrescenta algo à Bíblia, diferente do que já foi ensinado, diferente do que já temos de revelação, nós sofremos justa condenação. Você quis acrescentar coisas ao meu livro? Tu quiseste colocar palavras na boca de Deus. Se você ficar bravo quando diz, olha, não coloca palavras na minha boca, imagina Deus. Se não fica bravo. Deus lhes acrescentará as pragas escritas nesse livro, todas elas. Gafanhotos demoníacos, tudo aquilo que a gente viu, Deus acrescentará essas pragas. Eu sugiro que você não acrescente. Eu sugiro que você não acrescente. Eu sugiro que você não busque sonho, revelação, profecia, porque a palavra já está acessível a nós aqui. Não acrescente. Não acrescente. O cânon foi encerrado. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia desse livro. 18. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas escritas nesse livro. Mas em contrapartida, 19. Se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa
descritas nesse livro. Como é que nós entramos na Cidade Santa? Nós entramos na Cidade Santa conforme está escrito no verso de número 14. Possam entrar na cidade pelas portas. Crente entra na Cidade Santa pela porta. Qualquer uma delas, pelas portas, qualquer uma delas. É assim que crente entra na cidade celestial. Crente não pula muro. Nem naquele dia será possível pular muro. Aqui para buscar pipa, pegar bola, alguma coisa que esteja do outro lado, quando a gente era criança, a gente fazia pezinho, né? Faz o pezinho. Eu era sempre que fazia o pezinho, tinha medo de cair do outro lado, então fazia o pezinho. Pisava na minha mão, pisava no ombro, pisava na cabeça, chegava do outro lado. Aqui não tem essa de pezinho. Só se entra na Cidade Santa pela porta. E se alguém tira alguma coisa desse livro, está dizendo que vai tirar a parte da árvore da vida e da Cidade Santa. Por que um cristão faria tal coisa? Porque algum cristão deixaria algo do cânon de fora, tiraria alguma palavra da Escritura de fora. Mas a gente tira. Cada vez que a gente vai na nossa lista de doutrinas e lista de verdades, e a gente escolhe aquelas que a gente quer viver e deixa na prateleira aquelas que a gente não quer viver, a gente está tirando. Cada vez que a gente quer se santificar em alguns pontos e não em outros, a gente está tirando as palavras da profecia desse livro. Eu sei que existem legalistas que colocam um jugo terrível sobre o povo de Deus, dizendo que não pode comer carne de porco, que tem que guardar o sábado, que tem que ser circuncidado, todas aquelas lorotas que o Novo Testamento já anulou. Eu sei que tem os legalistas que dizem isso, estão acrescentando. Mas também existem aqueles em nosso meio que dizem, não tem problema se embebedar. Não tem problema ficar aqui curtindo um show secular onde tem prostituição, onde tem todo tipo de pecado. Não tem problema ser um pouco mais conivente. Ou aqueles outros que já tiveram coragem de me perguntar, pastor, o quanto que eu posso ir para não pecar? Quanto que eu posso aproveitar da minha liberdade cristã para chegar ali na faixa, na beiradinha e voltar e não pecar? Não é assim que a gente leva a vida cristã. A gente não acrescenta, a gente não tira nada, a gente vive o que está aqui. Se a Bíblia chama de pecado, não adianta eu chamar de outra coisa. Não vai colar com Deus. E para de buscar revelações, sonhos, profecias pessoais. Eu sei que tem pastor reformado dizendo, olha, isso não acrescenta nada à palavra de Deus, porque não é doutrina, é pessoal. Desculpa, querido, acrescenta sim. Contradiz os livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, que são aquela sabedoria divina que eu preciso para tomar as decisões da minha vida. Por que Deus vai querer ficar revelando o teu futuro? Os bens que você vai comprar, a família que você vai ter, o lugar que é para você ir morar. Deus ele te deu a Escritura como princípio e disse, viva, tenha liberdade, ore, decida, e Deus vai cumprir a vontade dele na sua vida. Você não precisa ter medo, pastor, não sei se eu vou casar com a pessoa que Deus tem para mim. Já pensou, pastor, eu pego e caso com alguém que Deus não tem para mim? Você vai casar com a pessoa que Deus tem para você. É decreto do Senhor. Você vai morar, você vai ter a saúde, você vai escolher conforme a vontade de Deus. Não tem outro jeito. Mas para isso, o caminho é árduo. Tem que observar, ler e meditar na Escritura. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, que nós passamos exaustivamente, tranquilamente, lentamente, para poder ter a íntegra daquilo que Deus tem para nós. Para poder dizer para Deus, Senhor, munido pelo Teu Espírito Santo, eu quero viver essas verdades.
É trabalho árduo viver para Deus. É trabalho árduo escolher conforme a vontade de Deus. Tem que ler Salmos, tem que ler Provérbios, tem que ler Eclesiastes, tem que ter vida devocional, tem que estudar a Bíblia, mas faça isso. Faça isso para você ter sabedoria. Vou ver qual é a vontade de Deus para a minha vida. Peraí. Aí pega e abre. Faz assim, né? Para com isso, meu irmão. A Bíblia não foi feita para você escolher a dedo. A Bíblia foi feita para que em momentos de decisão você se recorde de versos que tem que ver com aquela situação e escolha. E decida. E aplique no seu casamento, vida financeira, futuro. É para isso que a Bíblia foi feita. E nós temos a suprema revelação, que é o fechamento da Escritura com o último dos apóstolos, que foi João. Não subtraia e não acrescente nada na Escritura. Por isso que eu tenho medo desse povo que busca a revelação. Lutero, ele tinha uma frase célebre que era a seguinte: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me dê visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para essa vida, quanto para a que há de vir. Martinho Lutero. Essa pode ser a sua oração? A Bíblia é suficiente para você? A Bíblia precisa ser suficiente para você, meu irmão. E é interessante que é uma sensação que eu tive no capítulo de número 22, que cada vez que Cristo se revela, que Cristo se mostra como a revelação da parte de Deus, a mensagem encarnada, naturalmente a gente vai para a suficiência das Escrituras. Olha só que interessante. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 diz o seguinte: no passado, por meio de profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. No Antigo Testamento, Deus falou por profecia, por revelação, por mediunidade. Deus falou também, uma hora eu explico para vocês. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Agora ele fala através do Filho. A mensagem encarnada, a mensagem revelada, a mensagem que nós temos acesso. A encarnação da palavra está relacionada com a suficiência das Escrituras, tanto aqui em Hebreus capítulo 1, como em Apocalipse 22, onde Cristo se revela como o Alfa e o Ômega, o início e o fim, como aquele que enviou o anjo para falar as coisas em favor da igreja. E agora ele diz, olha, não acrescente, não tire nada desse livro. Suficiência. Se nós todos temos suficiente revelação a respeito da pessoa de Jesus, o que é que nós queremos mais para essa vida? O que é que nós queremos mais para essa vida? Verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, que é Jesus Cristo, certamente venho em breve. Amém. E qual é o grito de louvor da igreja? Vem, Senhor Jesus! Esse é o grito de louvor da igreja. Apocalipse nunca foi um livro de terror. Apocalipse é um livro de louvor, de adoração. E essa adoração tem hino. Ela diz, vem. A graça que foi suficiente ontem, ela é suficiente hoje e será suficiente amanhã, porque estamos confiando na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Não há nada mais caro, não há nada mais precioso, não há ninguém mais exaltado do que o nosso Senhor Jesus. Você tem se distraído na fé? Você tem titubeado? Você tem se sentido fraco?
Dá uma olhada no seu relacionamento com Jesus. Porque é aí que está batendo, é aí que está pegando. Pode ter certeza disso. Porque o nosso grito de louvor é: amém, vem, Senhor Jesus. Em verdade, vem, Senhor Jesus. A conclusão é, inspirada por Deus, na suficiência da palavra de Deus, eu digo a vocês essa manhã, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Levante-se, fique de pé, eu quero orar com você.